Oi, eu sou Erlan Tostes e eu quero ajudar a você a enxergar a sua Bíblia de uma outra forma. A Bíblia é o livro mais vendido, mais distribuído e provavelmente o mais lido no mundo. Segundo o Guinness Book, a Bíblia já possui mais de 5 bilhões de exemplares comercializados, o que é algo extraordinário por si só. Infelizmente, muitas pessoas encontram dificuldades na hora de ler, interpretar e inclusive se conectar com o texto bíblico. Existem alguns elementos que não são muito comuns para o nosso cotidiano como brasileiros do século XXI e podem se tornar empecilhos na hora da sua leitura. Isso ocorre porque existem distanciamentos naturais entre o texto bíblico e o nosso cotidiano. Existem mais de 10 mil quilômetros entre o Brasil e Israel. Já existe um distanciamento espacial geográfico que dificulta um pouco, a gente poder entender o dimensionamento geográfico e o relevo e clima da região. Uma outra coisa é o distanciamento temporal, já que o texto mais recente das escrituras tem mais ou menos uns 2000 anos. E além disso também existe um distanciamento cultural. É uma língua diferente, é uma cultura diferente, é um sistema de regras, organização política, econômica, tudo é diferente. Então é por isso que é natural haver problemas, dificuldades, empecilhos, entraves na hora de se ler o texto bíblico. E existem alguns elementos literários que também não nos são comuns. E um deles é a tradição de se colocar de forma escrita as genealogias. E aí, na hora do seu plano de leitura anual, você normalmente pula as genealogias. Fala a verdade. Lá em Gênesis tem lá as genealogias mostrando lá o Matusalém, mostrando lá o Jubal, o Jabal, um monte de gente que tem um nome que não é muito legal de se colocar no filho, Metusael, Jeoacás, Abiúde, eu vou colocar? Talvez não, para nossa cultura é um pouco estranho e a gente fica mesmo com Sara, Rebeca e Raquel, Para nós, as genealogias são um pouco estranhas, então a gente não gosta muito de ficar lendo nome por nome, mas existe um significado, existe um porquê, não está lá à toa. Os registros genealógicos em crônicas não estão lá à toa. Os registros biográficos de Jesus em suas genealogias não estão lá à toa. Então eu quero te convidar para fazer esse exercício comigo. Já parou para pensar por que você tem uma certidão de nascimento? É um documento que atesta o seu nome e sua data de nascimento, mas principalmente qual é a sua filiação, a qual família você pertence. Ora, essa informação é muito importante para você porque isso te dá um senso de pertencimento. Isso mostra uma tradição que vai perdurando ao longo dos anos e que chega até você, filho de seu pai e de sua mãe, que por sua vez eram filhos de seus avós, paternos e maternos. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de sobrenome. Existem sobrenomes toponímicos que são voltados para a geografia que dá origem ao nome, por exemplo, Rocha, Pereira, Nogueira, Oliveira, são elementos naturais, geográficos, fazem parte de um relevo específico que originam um clã, uma família, um conjunto de pessoas que compartilham da mesma casa ou da mesma localidade. Outro tipo de sobrenome que existe é o patronímico, ou seja, aquele que remete ao patriarca, aquele que remete ao pai, o progenitor. É muito comum haver sobrenomes como Johnson, ou seja, filho de John, ou Sigurdsson, filho de Sigurd, Ivanovich, o Vich demonstra a paternidade, filho de Ivan. É claro que aqui no Brasil a gente não segue muito bem essa regra. Tem muitos Joelsons e Robsons que não são filhos de Joel e nem de Rob. Mas no Oriente isso ainda é vigente. E isso remonta de tradições muito antigas. Então, por exemplo, na Bíblia a gente possui o Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas. Bar é a expressão utilizada para apontar a filiação, o Simão, filho de Jonas. Tem o Bartimeu, filho de Timeu, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. No hebraico existe a expressão Ben, que aponta para a filiação também, tal como Jesus. Jesus era Yeshua ben Yosef.
Jesus, filho de José. Por que eu estou falando tudo isso? Porque genealogias apontam para tradições que, por sua vez, trazem consigo heranças. Heranças culturais, litúrgicas, religiosas. Então, o povo hebreu possui essa identificação forte étnica porque carrega consigo suas genealogias. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você sabe o nome do seu pai ou da sua mãe? Ok. E o nome dos seus avós, você sabe? Tudo bem. Seu bisavô, você sabe? Seu tataravô? Tatataravô? Tataravô, você sabe? Se a resposta for não, é muito curioso porque nós estamos vivendo hoje na época mais tecnológica de toda a história. Temos acesso a quantidade de dados e petabytes absurdos e ainda assim estamos com menos informações familiares do que pessoas de 1000 ou 2000 anos atrás. Olha que interessante, as pessoas tinham registros que apontavam para a sua ascendência, para os seus antepassados e para que determinassem quem era o fundador do clã a qual pertencessem. Mas além dessa questão cultural, existe um elemento mais profundo ainda que eu gostaria de identificar na genealogia de Jesus Cristo. Quando os evangelistas Mateus e Lucas escrevem na biografia de Jesus a sua genealogia, eles estão apontando para 3 elementos muito importantes. O primeiro deles é: Jesus Cristo é filho de Adão. Ele, de alguma forma, ele é o filho de Adão, né? O Ben Adam, o filho da humanidade. Ele se chama várias vezes por filho do homem, é o modo como ele prefere ser chamado. Quando Jesus fala sobre si mesmo, ele fala: é necessário que o filho do homem padeça, é necessário que o filho do homem seja levantado. Tudo isso aponta para o evento em Gênesis, em que Adão é criado e tem a sua esposa, mas também eles pecam. Jesus Cristo é o novo Adão, assim identifica o apóstolo Paulo. Então Jesus Cristo é aquele que passa pela tentação novamente, mas dessa vez ele é bem sucedido. Jesus Cristo é aquele que foi prometido para Eva. Haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, que venceria as trevas definitivamente. Jesus Cristo é essa pessoa. Além disso, isso aponta para a humanidade de Jesus Cristo. Uma das heresias cristológicas dos primeiros séculos era o docetismo, que afirmava que Jesus Cristo não era humano. Ele não era de carne e osso, não tinha composição humana normal. Ele era alguém que parecia como humano, mas não era. Temos o relato bíblico e o testemunho apostólico de que Jesus Cristo veio em carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, Jesus Cristo ter a sua genealogia remontada até Adão aponta tanto para a sua humanidade quanto para a sua vitória como segundo Adão, ou melhor, último Adão. Ele é aquele que vence definitivamente. Bom, Jesus Cristo também é apontado pelos evangelistas como filho de Abraão. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que herda as promessas feitas a Abraão. Abraão é aquele que Deus elege para abençoá-lo com grande sorte de bênçãos, com uma descendência muito grande. Isso é maravilhoso, mas uma das principais promessas que Deus faz a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E esse descendente que abençoa as famílias da terra é Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem a sua genealogia remontada novamente para Abraão, ou seja, ele herda essas promessas e não apenas, ele as cumpre definitivamente. Jesus, ele é aquele que representa o cordeiro imolado, sacrificado no lugar de Isaac, filho de Abraão. E é por isso que ter a sua genealogia apontada para Abraão mostra que Jesus é a bênção para a humanidade. É aquele que, através de seu sacrifício, todos têm acesso à salvação, basta crer. Jesus também é filho de Davi. O cego de Jericó sabia disso. Gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse filho de Davi aponta para a realeza de Jesus.
mostra que é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, que o trono jamais sairia da casa, da dinastia davídica. Jesus é aquele que cumpre definitivamente o reino. Ele inaugura o reino de Deus aqui na terra. O reino que já está posto, mas ainda não está plenamente concluído, e aguardamos esse desdobramento final para a parousia, para o retorno de nosso Senhor. Então, recapitulando, as genealogias demonstradas no Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é plenamente humano, vitorioso, uma bênção para as nações e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Viu? Genealogias não são tão chatas. Elas mostram às vezes muito mais do que nossos olhos estão acostumados a ver. Se esse vídeo fez sentido para você e mudou a sua perspectiva sobre as Escrituras, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe com seus amigos. Tchau!